Caríssimos irmãos e irmãs, com esta meditação nós encerramos o nosso retiro espiritual. Mas, dentro de poucas horas, nós ingressaremos uma vez mais, em 2013, na Santa Quaresma. A Quaresma não é um tempo triste, é um tempo de aprofundamento, é um tempo de aprendizagem, é um tempo em que deixamos de lado um pouco do supérfluo desta vida, que um dia não nos servirá mais. Estejamos convencidos disto para nos dedicar mais ao que é essencial, ao último, ao definitivo. Para aqueles que seguiram este retiro espiritual, para se exercitarem na subida do Monte Carmelo, onde habita apenas a honra e a glória de Deus, onde habitam também os eleitos de Deus, que tomaram parte na paixão, morte e ressurreição de Cristo e agora com Ele reinam por todos os séculos sem fim. São Bento costumava dar a seus monges um livro para que lessem na Quaresma. Mas isto não podia ser feito com todos, nem com a maioria, pois a maioria dos monges da época de São Bento, séculos V e VI da nossa era, era analfabeta. Eram monges que não sabiam sequer ler ou escrever. E, no entanto, porque eram analfabetos, tentavam decorar literalmente o Novo Testamento, o livro dos Salmos e muitos textos do Antigo Testamento. Puxavam pela memória, mas para aqueles que eram capazes de ler, recebiam do santo abade um livro para que o seguisse durante o tempo quaresmal. Hoje, as circunstâncias estão completamente modificadas. Graças a Deus, o analfabetismo, ainda não erradicado de todo em nosso país, é já uma minoria. Há muitos que sabem ler e escrever e até usar internet ou informática. Nós gostaríamos que o estilo beneditino se democratizasse para com todos e cada um escolhesse um livro para desenvolver-lhe a leitura durante o tempo quaresmal. Atenção, o livro de todos os livros é a Sagrada Escritura, mas não respingando a esmo páginas diferentes. Toma-se um texto do Antigo ou do Novo Testamento e se vai com ele dia após dia até o final, ruminando, assimilando e deixando que a palavra de Deus penetre. Normalmente se diz que a Bíblia é a palavra de Deus. A expressão é ambígua, diria errada. A Bíblia não é a palavra de Deus, mas a contém. A palavra de Deus, em primeiro lugar, é o Logos, é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, mas a segunda pessoa da Santíssima Trindade não é o texto bíblico. A palavra de Deus, em segundo lugar, é Jesus Cristo no meio de nós, mas Jesus Cristo não é um texto, é uma pessoa divina humana. A palavra de Deus
é viva e atuante pelo Espírito Santo em cristãos que a assumem verdadeiramente, mas estes também não são um texto escrito. A Bíblia contém a palavra de Deus. Se quiserem uma pequena comparação, eu a mostraria através da cena bíblica da entrada de Jesus em Jerusalém, montado num jumentinho. Aqui está o jumentinho e aqui está o Cristo em cima. É assim a Bíblia. Isto é, através do texto, nós vamos a Jesus, ao Verbo de Deus que nos fala. E por isso mesmo, por não ser a palavra, mas conter a palavra, um mesmo texto bíblico que conduz sempre para a sua superação no Logos, em Cristo, pode ser lido, relido, e vamos encontrar nele sempre outras riquezas novas. O primeiro livro a ser lido durante esta quaresma será a Bíblia. Se alguém não tem outra opção, siga o lecionário da igreja, que possui textos escolhidos para este tempo, quer nos dias feriais, quer nos domingos. Este é o indispensável. Sabedores, no entanto, que o texto escrito não se identifica com a palavra, mas através do texto escrito, a palavra se entrega a nós. Jesus Cristo se entrega a nós. E assim, com São Gregório, nós podemos dizer que a Bíblia cresce. O texto sagrado cresce com aquele que o lê. Outros livros podem ser lidos. Alguém seria capaz de ler as obras de São João da Cruz, a subida do Monte Carmelo, por exemplo, ou Chama de Amor Viva, ou Cântico Espiritual. Ótimo livro a nos acompanhar durante este tempo quaresmal seria o Catecismo da Igreja Católica, mormente por ser este o ano da fé, indicado pelo Santo Padre, e por ser o Catecismo da Igreja Católica o espelho da fé da própria Igreja. Este é um livro para adultos, mas ele pode ser perfeitamente lido num tempo quaresmal. O importante neste tempo é a modificação provisória de certos hábitos. Um pouco menos de televisão, um pouco menos de diversões, um pouco menos de alimentação, quem sabe, um pouco menos de conversa, sobretudo conversas frívolas, desnecessárias e das quais até respinga falta de caridade em outras pessoas. Um pouco mais de concentração em si mesmo a respeito do que é essencial na vida cristã. Auxiliados por estes livros todos e outros mais que podem ser encontrados, esta pessoa, acredito, com a graça de Deus, começa a sua escalada da montanha da perfeição. Começa a deixar de ser um cristão medíocre, um cristão de poucas iniciativas, um cristão que nada faz em ordem à sua salvação, um cristão que se preocupa simplesmente com o seu bem-estar neste mundo e começa a adquirir
gosto pelas coisas de Deus e de Cristo, percebendo que existe um outro mundo, bem distinto deste, mas muito mais real do que este, e que se lhe vai abrindo pouco a pouco. Viver a Quaresma é viver mais intensamente a vida na amizade de Jesus Cristo, assumindo-lhe o seu próprio estilo. Esta é a primeira maneira de se viver a Quaresma, não a única. A Quaresma deve ser vivida também de maneira eclesial, isto é, em companhia dos outros irmãos e dentro da nossa igreja. Momentos chaves serão as assembleias litúrgicas, mormente assembleias eucarísticas, vividas com muito mais profundidade. Eu gostaria de fazer ou tecer algumas considerações a respeito da Eucaristia, porque nós cristãos, em grande maioria, não sabemos o que é a Eucaristia. Mas, neste retiro que se termina aqui, não é possível. Quem sabe, no futuro ou num futuro próximo, eu possa fazer isto. Viver a Quaresma eclesialmente significa para nós deixar um pouco o nosso egoísmo, a nossa comodidade, a nossa tranquilidade de vida e olharmos um pouco ao que se passa ao redor de nós e, sobretudo, o que se passa com pessoas que sofrem mais do que nós ou são mais pequeninos do que nós. Sim, olhar para os pequeninos. O nosso olhar é seletivo. Nós não temos o olhar de Cristo. Em algumas meditações do Pão Nosso, sobretudo quando calhava o texto do miserável cego que recuperou a vista por causa de uma iniciativa gratuita de Jesus, eu dizia, nós enxergamos o que queremos enxergar, mas normalmente não enxergamos com o olhar de Deus e de Cristo. Existem pessoas ricas, pessoas que vivem no luxo e na mansão, que se protegeram com muros altíssimos ao redor e até cercas eletrificadas e câmeras de televisão para se afastarem inteiramente do outro mundo, do mundo da pobreza, da miséria, da necessidade, de que não querem sequer ouvir saber. Aí não está Deus, aí não está o Cristo. Jesus Cristo prefere estar com os simples, com os afamados, com os necessitados, que lhe cobrem de pedidos diariamente, a conviver com esses outros que, por terem tudo, assim julgam, não importunam minimamente o Senhor e não tem nada a lhe pedir. A Quaresma é um tempo de contemplação, de escuta da palavra de Deus, mas é também um tempo em que nós pedimos a Deus a graça de abrir os nossos olhos e eliminar uma determinada cegueira que é mais perniciosa do que a cegueira física. Aquela cegueira que se recusa terminantemente a ver o que não lhe interessa, a ver um submundo de
miséria, de sofrimento, de opressão e de dor. No nosso país existe uma campanha quaresmal chamada Campanha da Fraternidade, que neste ano da fé e da juventude reunida com o Papa no Rio de Janeiro, no mês de julho, trata exatamente do tema da juventude. Os nossos jovens estão desorientados. As nossas igrejas não estão muito cheias de jovens, não. Eles estão desorientados. Bem, não são os únicos culpados, nem talvez os primeiros culpados. É possível que tenham nascido e crescido em lares onde não respiraram nenhum espírito cristão e católico, nenhum espírito evangélico. E assim estão soltos e construindo aventuras que não levarão a coisa alguma a não ser ao próprio desmoronamento. Olhar também para estes jovens, ou levar-lhes uma palavra séria, uma palavra iluminada, uma palavra oportuna, psicológica, que os ajude a enfrentar a vida com valores sobrenaturais e com o Evangelho de Cristo, é uma terceira maneira de nós vivermos a Quaresma. E, finalmente, não podia deixar de manifestar esta: aceitar com paciência as contrariedades da vida. Em primeiro lugar, aquelas cruzes que, disse numa das meditações anteriores, fazem parte do lote de toda a existência, porque sofrem os que creem e os que não creem também. Mas aceitar particularmente aqueles sofrimentos, aquelas exigências, aquelas renúncias que são devidas ao fato de sermos cristãos. Mas com uma condição: que tudo isto seja feito com alegria, porque Deus ama aquele que dá com alegria. O tempo da Quaresma não é um tempo de acabrunhamento, não é um tempo de fracassados, é uma primavera do Espírito, é um tempo oferecido pela Igreja a todos, até mesmo aqueles que não seguiram este exercício espiritual, este retiro espiritual, para que mudem, transformem, caminhem, progridam, cresçam no seu relacionamento com Cristo através do Evangelho. Afinal de contas, o cristianismo, repito uma vez mais, não está em liquidação, de acordo com os gostos e os desejos deste mundo aqui. As palavras de Jesus Cristo são palavras sagradas. O Cristo soube dizer sim, soube ser aberto em algumas questões, abertíssimo, humaníssimo, mas soube ser extremamente exigente em outras. Não é um Cristo que falou apenas sim, é um Cristo que disse não também, e não temeu a impopularidade que lhe adivinha por causa desta sua severidade. A Quaresma desemboca na Semana Santa, onde vivemos com a intensidade da graça que Deus nos concede o mistério pascal. É o centro do ano cristão,
é o centro da existência cristã, porque se não tivesse Jesus padecido, sofrido e obedecido em nosso nome, se não tivesse morrido, não poderia infundir-nos o seu Espírito. E sem o seu Espírito, nós seríamos sem Deus neste mundo e não haveria para nós vida eterna. Tudo isto nós devemos à morte de Jesus e à sua ressurreição, que, como já tive ocasião de dizer, se reatualiza em cada Eucaristia que nós celebramos, qualquer que seja ela, ainda que simplesinha, celebrada numa capelinha ou até mesmo ao ar livre. O mistério pascal é central na nossa vida cristã. E o cristão verdadeiro é aquele que toma parte nas celebrações litúrgicas da Semana Santa. Não é para o cristão verdadeiro feriadão. Para muitos, de fato, são 4 ou 5 dias de descanso, numa praia, numa montanha ou numa fazenda. Que se vai fazer? Estas são pessoas que normalmente dão pouco a Deus. E eu costumo dizer que muitas delas, ao fugirem da paixão e morte de Cristo, acabam encontrando a sua própria morte. Basta abrir os periódicos e os jornais e contabilizar quantos foram os mortos em acidentes automobilísticos ou acidentes de outras espécies e natureza durante este período pascal. Tivessem estado celebrando a morte de Cristo, como convém com os outros irmãos na fé, não teriam sido vitimados por esta tragédia e ceifados antes da hora. Há muitos feriados no ano, fora as férias, onde podemos verdadeiramente descansar. Mas a Semana Santa não é este período, não é feita para o descanso e sim para a participação no mistério do grande amor de Deus em entregar-nos a salvação no Salvador Jesus Cristo. O nosso retiro espiritual está terminado. Eu agradeço de coração aqueles que se dispuseram a seguir estas meditações. Eu agora tenho uma nova função e obrigação: rezar por um a um, por cada um em particular de todos aqueles que seguiram este exercício. Porque eu posso falar, eu posso me exprimir, eu posso explicar, eu posso esclarecer, mas eu não tenho a capacidade de dar a graça a quem quer que seja para que seja o seu coração modificado. Mas a todos eu desejo que cedo ou tarde se resolvam a escalar o Monte Carmelo. Cedo ou tarde se resolvam a escalar a montanha sagrada para irem ao encontro de Deus. Deus não criou para sermos rasteiros. E o grande pecado é não desejar o infinito que Deus nos quer oferecer, contentando-nos com o pouquinho que temos. Deus abençoe a todos, Deus conserve todos no seu amor e eu os entrego agora à eficácia da palavra de Deus, que é capaz, ela sim, de transformar os seus corações. Muito obrigado a todos e tenham
uma santa quaresma.